E aí, galera que acompanha José Prado Arte. Dando continuidade ao estudo de luz e sombras. Na aula anterior, vimos a forma cúbica retangular, um quadrado ser traçado de forma menos comprida, um retângulo mais comprido. Nessa aula, veremos por objeto o cilindro. Lembre-se, não importa a figura final, importa sim o processo e as linhas conectadas que manifestará a forma final. Tente aproveitar o máximo do processo. Tente fazer o rascunho de forma leve, sem muita pressão no lápis, sobre a superfície do papel. Lembre-se que desenho não é já terminar, ou melhor, não é apresentar o desenho já finalizado, mas em seu processo há toda uma construção, há uma base, há uma observação. Principalmente quando fazemos o desenho de observação, que é simplesmente olhar uma figura de referência e começar a fazer os traços e suas conexões. Diferentemente quando já temos informações no banco de dados, na nossa cabeça, e formamos ou combinamos peças, e assim podemos criar novas formas. No entanto, sempre será uma combinação daquilo que já existe. Para este cilindro, estamos a fazer o pano de fundo, a sua sombra, tanto a primária como a derivada. Isso. Vamos repetir muitas vezes essas palavras, sombra e luz. E isso vai ficar fixado. E depois que fixar, não precisamos mais nos preocupar. O processo será automático. Mas lembre-se, não perca a sua observação diante das expressões. Relaxe, tome postura e continue a desenvolver os traços, mas não de forma mecanizada, ainda que seja um processo praticamente automático. Aqui temos a sombra projetada, a direção da luz, a sombra própria e demais. Perceba que nessa figura cilíndrica, que representará no final um pote, não apenas a sua base tem sombra, mas também no que conhecemos como tampa do pote, tem uma elevação e nessa elevação também haverá uma sombra projetada com a sua primária e derivada.
Desenhar pode parecer difícil, mas com prática atingimos os nossos objetivos e aprimoramos a coordenação motora, a observação, postura ao segurar o lápis, e assim desenvolvemos a figura mais facilmente. Não tenha pressa. Para as localizações de sombras, normalmente utilizamos rachuras, mas também iremos não só utilizar rachuras, que são traços, utilizaremos também pontos, utilizaremos linhas sinuosas, curvas, verticais, horizontais, conforme a figura mandar, bem como o cenário, com suas ondulações, com os seus pontos de reflexão de luz. Quanto mais você trabalhar a figura com traços, riscos, mais a figura ganhará volume. Isso será nítido, o seu resultado será evidente. Com essas técnicas e dicas e bastante exercício, o seu aprimoramento será inevitável. Sempre tenha uma figura de referência para fazer seus estudos. E depois você fará as combinações para criar novas formas. Ficamos por aqui. Bom estudo. Valeu. Forte abraço.